Bom dia a todos e a todas. Antes de iniciarmos, gostaria de solicitar que mantenham seus microfones fechados para poder evitar ruídos durante a nossa transmissão. O chat será disponibilizado um formulário de presença do qual deverá ser preenchido até o final dessa sessão. Iniciamos nesse momento o evento online Dia Internacional Humanitário, Itinerários de Trabalhadores Humanitários Internacionais Brasileiros. Na data de 19 de agosto, celebra-se o Dia do Humanitário Internacional, a fim de se somar a essa comemoração. A Cátedra Sérgio Vieira de Mello, da Unisantos, em parceria com o curso de Relações Internacionais, recebe nessa manhã 3 trabalhadores humanitários internacionais brasileiros que compartilharão sua formação acadêmica e seus percursos profissionais. A partir dos itinerários relatados, destacam-se os desafios práticos do trabalho, os aspectos positivos da atuação nessa área e a importância das atividades humanitárias. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados, os senhores William Laureano, Matheus Machado, ambos da Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, e o senhor Fabiano Sartori, do Conselho Dinamarquês para Refugiados. Para conduzir os trabalhos dessa manhã e apresentar os nossos palestrantes, convido a professora doutora Gabriela Soldano Garcês. Gabi, prazer é meu estar aqui com você nessa manhã, a palavra é sua. Obrigada, eu que agradeço demais, tanto você estar aqui, fazer a abertura, quanto também ao trabalho de excelência da RP por fazer esses eventos acontecerem online e presencial. Obrigada, pessoal todo do RP. A gente está aqui hoje, queria agradecer também a presença dos alunos, tanto do curso de Relações Internacionais, que já faz destes eventos conosco, com a parceria do professor coordenador Fabiano, e queria também agradecer aos alunos do curso de Direito, que também se fazem presentes aqui conosco, justamente para a oitiva desses nossos 3 máximos palestrantes. Eu, sem mais delongas, apresentações já feitas para o dia excepcional de hoje, que celebra o Dia Humanitário Internacional. Vamos iniciar as palestras. Como ordem que já estava disposta anteriormente, inclusive no modelo de inscrição, a primeira palestra é do William, a segunda do Matheus e a terceira do Fabiano. Eu vou fazer as apresentações, pelo menos uma breve apresentação de um mini currículo dos nossos palestrantes. O William Laureano é assistente sênior de proteção do escritório da Agência da ONU para as Questões de Refugiados, aqui no Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, em São Paulo. É doutor em Relações Internacionais pela University of Sussex, atua como professor convidado do PPG-RI Santiago Dantas, na Unesp, Unicamp e PUC São Paulo. E também atua como pesquisador da Unicamp e do INCT, do INEU. É mestre em Relações Internacionais pelo mesmo programa, PPG-RI Santiago Dantas, em 2011. É bacharel em Direito pela USP e Relações Internacionais pela PUC São Paulo. Na data de hoje, o Will Laureano conversará com a gente um pouquinho sobre o seu trabalho, em específico com as pessoas refugiadas, realizado por meio do Acnur. Obrigada pela participação, William. Imagina, eu que agradeço, Gabi, pessoal. Prazer estar aqui, Matheus, Fabiano. Ótimo vê-los bem, né? Ainda que virtualmente. Mas acho que eu queria um pouco, né? A gente conversou durante a semana sobre qual seria o objetivo, como que a gente poderia estar apoiando aqui nessa palestra, e essa ideia de itinerário, de falar um pouco como que foi, é sempre bastante legal. Acho que dá uma percepção da vida, né? Assim, me faz repensar na vida, né? E como que a gente chegou até aqui, né? Então, eu nunca tinha pensado em trabalhar no Acnur, muito menos com questões humanitárias. Acho que isso nunca tinha passado muito assim pela minha cabeça. Entrei para a faculdade para seguir carreira diplomática, né? Então, por isso fiz direito, depois relações internacionais, e achei que isso seria o caminho, né? Meu pai é importante. Meu pai é professor universitário no interior de São Paulo, então ele sempre dizia assim: faça uma boa faculdade que as coisas vão acontecer, assim, que eventualmente
você vai conseguir alguma coisa, ainda que não seja aquilo que você quer, né? Mas ele sempre incentivou muito a fazer a pós-graduação, a continuar no mestrado e no doutorado. Então, eu tinha essas duas questões, assim, né? A primeira acadêmica, muito por influência dele, e a outra esse desejo que surgiu em algum momento da minha vida, de seguir a carreira diplomática. Por isso que eu fiz direito, né? E depois fui fazer relações internacionais. Achava que seria o caminho. Mas eu tinha uma outra preocupação na minha vida, né? Que a preocupação da minha vida era não voltar para o interior, né? Eu sou de São José dos Campos. São José dos Campos é ótimo, eu amo São José dos Campos, é uma cidade excelente, então, mas eu tinha essa questão, essa perturbação no final da graduação, que era o que eu vou fazer o ano que vem, assim, né? Então, eu não tinha estagiado, né, nessa lema do meu pai de que não, faça uma boa faculdade, depois as coisas acontecem, e tal, não sei o quê. Eu nunca tinha estagiado, e aí eu me vejo, né, no quarto para o quinto ano, sem uma experiência prática, né, de trabalho, e tentando um concurso que eu sabia era dificílimo, né, e para o qual eu com certeza não estava preparado, né? Então, é, essas questões foram indo, eu falei, não, né, eu preciso ficar em São Paulo de alguma maneira, né? Assim, eu já estava namorando, eu tinha todas essas questões, eu preciso ficar em São Paulo de alguma maneira. E a maneira que eu consegui ficar em São Paulo foi fazer um mestrado. Então, dentro dessas duas opções, né, essa experiência do meu pai e essa vontade de prestar um concurso, o mestrado me apareceu com uma chance de ficar em São Paulo, de justificar, né, a minha estadia aqui, ter uma bolsa, né, já ter algum ganho financeiro que eu não tive durante a faculdade, de alguma forma ter algum treinamento profissional, né? Então eu passei, eu fiz em relações internacionais, eu tinha graduação, mas fiz em relações internacionais, que naquele momento tinha muito mais bolsa, né, de pesquisa, né? Então logo que eu entrei eu já estava com a bolsa da CAPES de mestrado, o programa tinha uma quantidade de bolsas bastante significativa, então era bem tranquilo. E comecei a trabalhar então com temas de direitos humanos, nada a ver com migrações, muito pouco relacionado a questões humanitárias, mas sim, né, na época, o tema da época era terrorismo, ainda eram repercussões do 11 de setembro, então entrei num grupo que trabalhava questões de direitos humanos nos Estados Unidos e o foco sobre terrorismo e tudo mais, né? E aí, pensando nessas articulações de organizações internacionais e como que o tema tinha sido virado naquele momento. Claro que eu não passei no concurso, mas senão eu não estava aqui. Então, eu prestei algumas vezes, isso nunca deu certo. E aí, no segundo ano do mestrado, indo para o terceiro ano, o que eu acabei olhando e falando, não, acho que diplomacia não é para mim. Já tinha desistido, já era um sonho bem mais distante e tal. Vou seguir com a carreira acadêmica, a carreira do meu pai. É para isso que eu sirvo, é isso que eu sei fazer. Então, vamos para a carreira acadêmica, já que é para seguir na academia, por que não um doutorado do exterior, né? Então, começo com a programação de fazer o doutorado exterior. Na época tinha, antes do Ciências Sem Fronteiras, né, que já releva um pouco a idade, mas antes do Ciências Sem Fronteiras você tinha que fazer entrevistas em Brasília, então tinha um processo bastante chatinho assim, para conseguir a bolsa. Eu fui passando das fases, não foi fácil, porque tem o TOEFL, tem que fazer IELTS, tem que ter carta de aprovação do exterior. Então, teve uma série de dificuldades, assim, reprovações, mandava para as universidades não queriam, achavam que não dava, tal. Até que me indicaram a Universidade de Sussex, disseram que naquele momento tinham uma pesquisa bastante avançada em teoria crítica de relações internacionais. Era uma área que eu gostava, era um tema, uma parte teórica que me agradava, assim, com a qual eu queria trabalhar. Então, eu falei, não, é lá, né? Aí, consegui a aprovação, fui para lá estudar filosofia do direito. Não fui estudar nem relações internacionais, nem direitos humanos. Fui estudar filosofia do direito, em especial durante o período da Primeira Guerra Mundial, ali do Entre Guerras, pensando na escola de Frankfurt. Então, tinha nada a ver, né? Mas aí, como eu tinha essa vontade de estudar direitos humanos, sempre estudei direitos humanos, eu comecei os exemplos, né, que eu dava
durante a tese eram sobre direitos humanos, eram normas de direitos humanos, formação de norma, questões de como que elas iam se vinculando. E assim foi, falei, bom, a vida tá feita, né? Meus amigos todos estão passando em concursos para professores universitários, o governo está em expansão com as vagas de concurso, estou no exterior fazendo meu doutorado, quando eu voltar para o Brasil, sucesso, acho que não vai ter muito problema, é só seguir na carreira. Né? Eis que vem o impeachment da Dilma, né? Eis que as coisas eu defendo exatamente naquele período em que a Dilma está saindo. Então, quando eu volto para o Brasil, não está mais tão tranquilo, nem tão certo. Né? Os concursos públicos diminuem muito, concursos para professores que tinham 4 candidatos passam a ter 30, 35, 40, e logo desaparecem. Né? E aí vem a primeira questão, assim, né? Terminei o doutorado, não tenho um estágio profissional assim, que pudesse me garantir uma recolocação no mestrado, no mercado, o que eu vou fazer? Então, ainda que eu estivesse tentando concurso para professor, eu começo a pensar em outras alternativas. Né? E eu não queria ficar parado, assim, tinha um problema com isso, eu tenho um problema com ficar parado. Né? Ficar aqui em São Paulo sem fazer nada nunca foi uma opção. Então, dentro dessas dificuldades, um colega, um amigo já de muitos anos, né, vira para mim e fala, olha, em São Paulo tem a Caritas. Você que sabe falar bem inglês, é advogado, trabalha com direitos humanos, acho que uma boa opção seria que você fosse para a Caritas, São Paulo. Né? Eles fazem um trabalho com refugiado, provavelmente vão te aproveitar bem. Então, naquele momento, eu imaginei que seria algo bom para passar o tempo, para preencher um pouco minha semana entre essas buscas, né, do que fazer. Ao mesmo tempo, eu consegui uma bolsa de pós-doc aqui no Santiago Dantas, e aí comecei a ter pelo menos alguma renda, né, consegui me manter. E começo na Caritas, então, como voluntário, né, 2 vezes por semana, trabalhando no setor de proteção. Inicialmente, eu tinha sugerido, né, assim, fazer questões de pesquisa, porque a Caritas tem um setor de pesquisa para o apoio do reconhecimento da condição de refugiado, né? Então tem essas questões, mas disseram não, vai fazer atendimento. Então eu começo no atendimento e o atendimento é muito cativante. Assim, né? Acho que fazer atendimento aos refugiados, poder apoiar, foi algo que acabou me chamando muita atenção. E era para ficar 8 horas como voluntário, de repente eu estava 16 horas como voluntário, de repente eu estava 32 horas como voluntário. Eu acabei passando a semana na Caritas. Assim, não estou fazendo nada mesmo, tal. Assim, eu ia lá para a Caritas ajudar, né? E assim começou, a partir desse contato com os refugiados, e a partir desse momento em que eu passo a ficar como voluntário lá na Caritas, ver a realidade das pessoas, conversando com elas, e tendo essa oportunidade, né, de fazer algo prático, essa situação cativou, assim, a dizer, não, acho que vale a pena tentar uma carreira nessa área, né? Sem abandonar a academia, porque era algo que eu gostava, assim, sempre gostei, continuo achando que um dia eu vou acabar na universidade, de qualquer maneira, né? Por isso eu sigo como professor convidado, e já tenho autorização da Acnur para dar aula, tá? Então, assim, isso é importante, né? Mas aí eu fui seguindo. Né, de voluntário, eu acabei virando coordenador do setor de proteção legal, né, onde a gente fazia isso, sabe? Tinha várias frentes, né? Então, a Caritas me permitia, naquele momento, ter uma atuação nacional, no sentido de proteção a refugiados, porque a Caritas é uma das organizações que tem assento no Comitê Nacional para Refugiados, como representante da sociedade civil. Então, dali eu fui aprendendo, né, como que se dava essas articulações no plano federal, o que precisava para ter o reconhecimento de fato, como que eles estavam se dando naquele momento, para lutar por algumas pessoas, né, porque a gente fazia toda a avaliação de todos os casos que passavam pela plenária do CONAR, então, uma por uma, a gente tinha esse trabalho, né, de checar como é que estava, se o parecer estava bom, se não estava, se o argumento legal que estava ali presente era válido ou não. Ao mesmo tempo, eu tinha uma equipe
mais ou menos 11 pessoas, entre advogados contratados, voluntários, que faziam todo esse trabalho de encaminhamento dessas pessoas para os serviços locais, né, de apoio jurídico, apoio trabalhista, apoio de direito de família. Então, ali deu para ter uma noção bastante importante das necessidades de cada um, assim, de como esses fluxos estavam mudando, e do que precisava ser feito, né? E lá eu fiquei, né, até o final de 2018, né, como coordenador, fiquei 1 ano e pouco como coordenador da proteção legal, quando eventualmente abriu uma vaga do Acnur e eu começo a me repensar. Falei, bom, tá bom aqui na Caritas, tal, mas e aí, qual que é o próximo passo, né? E aí, incentivado por alguns colegas do Acnur, com quem eu tinha contado na época, né, falou, não, acho que o trabalho é assim, assim, assado, assim que funciona. Eu acabei me inscrevendo para uma vaga que abriu aqui em São Paulo e permaneço nela desde então, né? Pensando assim, e aí trabalhando inicialmente com essas questões de elegibilidade, né? Então, quando eu entro no Acnur, o meu trabalho é muito de apoio ao CONARE, um apoio técnico para o CONARE, para que as decisões pudessem ser melhores, pensando em formas de agilizar, né, o, o processo, formas, né, de melhorar a qualidade das entrevistas, né? E aí, pouco a pouco, eu vou assumindo outros projetos dentro da área de proteção. Então, toda a parte, como eu sou advogado, né? Então, toda a parte de documentação, mudanças legislativas aqui no escritório de São Paulo, eu acabo assumindo essas questões, até que, né, a cátedra Sérgio Vieira de Mello cai no meu colo, né, como um projeto do Acnur, que precisava de alguém que desse um apoio mais específico. E aí me procuraram, né, no momento em que não tinha ninguém ali no projeto, me procuraram para fazer esse apoio, essa coordenação mais nacional do projeto. Inicialmente eu começo sozinho, depois um colega de Brasília vem para o apoio, ficamos fazendo essa coordenação, e hoje eu sigo, né, eu por São Paulo, Andréia por Brasília, coordenando esse projeto, né, com as universidades, né, da qual a professora Gabriela é uma das coordenadoras. Então, trabalhamos juntos. E o trabalho vai se modificando, né, de um trabalho muito técnico, ali com o CONARE, com pouco contato, passa por articulações locais sobre documentação, e hoje eu faço desde advocacy com o poder público local, com estados, com municípios, desde essa articulação com as universidades, ampliar o número de universidades que estão participando, que estão apoiando as pessoas refugiadas, né? Até no último ano e meio eu fiquei como coordenador do setor, porque a coordenadora foi para Brasília. Então aí eu tinha que entender desde os Uaral que estavam aqui na nossa região, até questões de abrigamento, não é, porque nós estamos numa situação de chegada de inúmeros refugiados afegãos aqui no aeroporto de Guarulhos. Eles são encaminhados para os abrigos da rede pública, então toda essa articulação da rede para o acolhimento, para ampliação de vagas e acolhimento desses refugiados afegãos, incluindo questões culturais, como fazer, como de fato melhorar essa situação, a gente tem feito de alguma maneira aqui em São Paulo pelo escritório, né? Então se tornou muito diversificado, né? Por um lado, o escritório de São Paulo, que cuida dessas ações do Acnur no sul, sudeste e parte do nordeste, né? Se por um lado eu perdi um pouco o contato com o refugiado, porque é muito trabalho de escritório, muito trabalho com o poder público, com atores, para garantir que essas pessoas entendam a situação, entendam o que é o refúgio, entendam a dificuldade e a vulnerabilidade dessas pessoas, né? Mas por um lado tem essa situação, né? Então eu preciso, né, estar ali com eles para poder apoiar nesse sentido. Por outro lado, eu perco o contato com o refugiado. Então hoje eu tenho muito menos contato com eles, que foi aquilo que me chamou a atenção logo no início desse itinerário, digamos assim. Mas ainda assim dá para ver no trabalho, nos números, né, no número de pessoas que são atendidas, eu consigo ver, né, um pouco do resultado daquilo que a gente faz, de quantas pessoas a gente tem melhorado um pouquinho, assim, ajudado de alguma maneira a recomeçar aqui no Brasil, né? Não tinha uma parte de desafios, questões, não é muito fácil, né? O Acnur ele tem uma
uma estrutura muito rígida de promoções. Então, pensando em termos de carreira, você não é promovido de forma fácil, você tem que fazer um processo seletivo cada vez que você vai ser promovido, né? E os cargos que existem, eles estão muito a sabor da situação, né? Então, se há uma emergência em determinado lugar, a tendência é que os escritórios locais sejam abertos ou sejam ampliados em detrimento de outros escritórios. Então, hoje eu estou em São Paulo. São Paulo é um lugar que tem refugiados, que tem Guarulhos como porta de entrada. Então, certamente não é um escritório que vai fechar, mas também não é um escritório que vai ampliar. Então, em termos de promoções, uma hora eu vou ficar meio que parado assim na carreira. Então, vai me obrigar a repensar. E aí repensar significa eventualmente sair do Brasil e ir para outras operações, né? O que tem toda a questão familiar, né? Sou casado, tenho a minha esposa, a gente não tem filhos, estamos querendo ter filhos, e aí, né? Como que a gente faz, né? Tem filho antes de sair, tem filho depois de sair, já tento alguma coisa agora. Então, é uma série de cálculos que tem que ser feito, que eu ainda não estou enfrentando, mas estou tentando, né, inicialmente. Mas para saber como, né? Assim, tento dar mais aulas, né? Então faço essa jornada mais dupla e eventualmente fico contente com a forma como a carreira está dando e permaneço aqui, né? Ou de fato faço esse salto, né, para uma carreira mais internacional, vou para outras operações, tem garantia, né, de que você vai ter emprego para o resto da vida, porque as operações elas vão mudando, e quando você vai para o internacional, você tem que ficar 4 anos no máximo, né, de 2 a 4 anos em cada operação, que significa pelo menos a cada 4 anos tem que ficar mudando de país em país, né? E aí, como criar uma criança, como, né, levar a esposa, a família, cada 4 anos de um lugar, são coisas que são dificuldades assim, que tem que ser pensado, entendendo que nem sempre é garantido, né? Não é porque eu vou mandar um currículo para trabalhar numa operação do Acnur no exterior, já que eu já estou trabalhando no Acnur no Brasil, que eu vou conseguir de imediato. Então, isso pode demorar 1 ano, pode demorar 2, pode nunca acontecer, né? Então, tem essa situação, né? Uma outra questão, em termos de carreira, assim, que tem sido debatida e para a qual eu não tenho resposta, é um processo de nacionalização da carreira do Acnur, né, e das operações. Então, as operações estão cada vez mais tendentes a contratar, a ter vagas para nacionais do que internacionais, né? E eu digo isso porque eu fui da associação de pessoal do Acnur, que é o sindicato, né, assim, quase um sindicato aqui dos nossos funcionários. Eu fui por 2 mandatos, né? Então, esse é um debate que está acontecendo também, que vai gerar novas questões, né? Então, se o processo é de nacionalização, então não vale a pena, eventualmente, eu sair do Acnur Brasil, né? Vale a pena eu ficar, mas se eu fico, tem essa questão de promoção. Então, são temas que vão surgir, dificuldades que vão surgir para os próximos anos, assim, né? Quando a gente pensa em Acnur, assim, especificamente. Mas o trabalho é muito gratificante, assim, bastante complexo, tem muito para quem gosta, né, de algo bastante rápido, de emergências, de situações que vão acontecer. Eu acho que o colega de Manaus pode falar muito mais, que está muito mais, né, na emergência do dia a dia. Eu fico muito mais no escritório. Então, com exceção da situação afegã, isso é muito menos, assim, a gente tem uma possibilidade de planejamento maior. Só uma história, que eu sei que meu tempo está estourando, mas só essa questão da emergência, assim, tem uma história triste, porém interessante. Ninguém morreu, mas estávamos um dia no escritório, a situação afegã já estava acontecendo, tinha mais ou menos 90 pessoas no aeroporto, e a gente não estava tentando um pouco verificar como que a gente poderia apoiar naquele momento, né? Então, a prefeitura de Guarulhos tinha aberto um abrigo bastante distante, assim, da cidade, já mais ou menos uns 40 minutos do aeroporto, assim, um lugar longe. E tinha encaminhado 27 homens solteiros para lá. Então, a gente tinha ficado contente. Bom, menos 27 homens solteiros, o aeroporto já vai ficar com menos pessoas. Nós estávamos com um colega trabalhando diariamente no aeroporto naquele momento, e eu estava, então, com a chefe do escritório lá no escritório nosso, aqui em São Paulo, numa reunião
com alguns colegas da OIM, exatamente falando sobre o que a gente estava pensando para o futuro dessa situação afegã e quais seriam os planos que a gente tinha nos próximos meses e tentando combinar um pouco e coordenar as atividades, né? Nós estamos na reunião, meu telefone toca, eu desligo, meu telefone toca de novo, eu atendo. É a notícia de que o ônibus com esses 27 afegãos estava indo para esse abrigo que a gente não conhecia, a gente não sabia onde é que era, e que eles tinham se recusado a ficar e estavam voltando para o aeroporto, né? Eu entro pálido, falo, não é possível, né? Como é que esse pessoal está voltando, saindo do abrigo, voltando para o aeroporto? A minha chefe para a reunião, pergunta o que é, eu explico qual é a situação, a gente cancelamos na hora a reunião, falamos, temos que ir para o aeroporto. Eu sou um dos poucos do escritório que tem carro, falei, vamos embora, é agora. Cancelamos a reunião, pedimos desculpa, saímos de uma forma tão desbaratinada, assim, porque tinha que ir para o abrigo, o aeroporto não é o lugar ideal, o melhor seria o abrigo. Cato meu carro, saio do escritório. Quando eu saio do escritório, nessa neura, assim, da emergência, de que tem que fazer, eu saio para a esquerda, um motoqueiro bate no meu carro e voa. Aí o primeiro pensamento meu é, putz, grilo, eu tinha que estar no aeroporto o mais rápido possível e não vou conseguir. Então você começa a ficar tão numa situação de emergência, quando você está mesmo, assim, né? E São Paulo é muito menos, né? Manaus, Boa Vista é muito mais, tem problemas muito piores. Tá, né? Mas estava tão nessa neura, meu primeiro pensamento foi, putz, o aeroporto. Tá? Aí meu segundo pensamento, meu Deus, o motoqueiro, vou ser preso, né? Não, mas enfim. Aí saí, levantei, a pessoa estava lá, ajudaram, tal. Perguntei como é que estava, chamamos uma ambulância, ele não quis, estava tudo bem, tal. A moto deu uma pequena estragada, falei, não, tá aqui meu contato, vê aí o custo da moto e tal, vamos seguir. Né? Voltamos para o carro, meu carro está batido até hoje, isso faz uns 6, 7 meses, eu não mandei arrumar. Entramos no carro, 40 minutos até o aeroporto, não falamos uma palavra sobre o acidente. Era só trabalho, o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer, não é possível que eles estão voltando, não é possível. Fomos lá, conversamos com a comunidade, explicamos que eles não podiam ficar no aeroporto, o que tinha que ser feito. Combinamos de ir com eles no abrigo para ver se as situações eram salubres ou não, porque eles estavam reclamando que não era, na verdade era, não era tão ruim assim, só que era muito longe, né? A questão é que era muito longe. Uma semana depois é que eu virei para minha chefe e falei, poxa, a gente atropelou uma pessoa e nem comentamos sobre o assunto. Né? E aí virou piada, assim, tal, pô, tal, não sei o que. Então, é um trabalho muito imersivo, que vai e que te leva, assim, a situações extremas como essa, sabe? De ter essa preocupação, de ter essa questão do que fazer e do como fazer. Mas, enquanto tem isso, né, e aí falando ainda do afegãos, eventualmente você vai estar numa situação em que você vai ajudar as pessoas, uma mulher grávida, a dar luz praticamente, assim, né? A levar no hospital, a cuidar, a poder ver essa pessoa nascendo num lugar mais seguro, num lugar melhor, né? Uma colega nossa fez um vídeo, quem tiver interesse, tá no YouTube do Acnur, falando exatamente sobre essa experiência em Praia Grande, quando uma das afegãs que estava abrigada, né, e a gente está apoiando o abrigo lá aqui de São Paulo, ela acaba tendo um filho no hospital e toda a dificuldade, a questão cultural, como que foi essa situação e o que aconteceu. Então, acho que é isso, só um pouco das histórias, um pouco aqui de como que foi até chegar no Acnur, e eu fico à disposição. Agradeço bastante o convite. A gente é que agradece, William. São várias histórias, né? São histórias de vida, né? A gente mistura as nossas histórias com as histórias das pessoas em atendimento. Obrigada. A gente tem vários participantes, sei que várias questões que foram ditas aqui vão levantar perguntas ou vão levantar curiosidades dos nossos alunos. A única coisa que a gente vai pedir é que façam as perguntas no chat a qualquer momento, e a gente vai guardar essas perguntas para o final, para que a gente possa fazê-las todas de uma vez, depois que os três tiverem conversado conosco. Mas podem escrever a qualquer momento no chat, que a gente vai guardando essas perguntas para o final, tá bom? O segundo que conversa conosco hoje aqui, e obrigada de novo, William, por estar aqui, de ceder seu tempo, toda a questão da disponibilidade, é o Matheus Machado Nogueira.
A professora, infelizmente, a professora doutora Juliana Serra, que trabalha com pessoas indígenas refugiadas, não pôde estar presente justamente por questões de uma emergência como essas que o Matheus, que o William explicou, e o Matheus veio indicado por ela para que a gente pudesse ter uma conversa justamente sobre esse mesmo tema desta mesma sessão. Então, obrigada novamente pela disponibilidade, Matheus. Vou fazer aqui as apresentações do seu mini currículo, tá? Formado em Direito, com 5 anos de atuação na resposta humanitária no Brasil, já tem desempenhado o papel de gestor de casos de proteção indígena, é oficial de participação comunitária e atualmente atua como assistente de proteção do Acnur Brasil, no escritório do Campo Manaus. Conversa com a gente um pouquinho hoje também sobre a sua participação, a sua evolução dentro dessa área de trabalhadores humanitários, com respeito ou atenção especial às questões de atendimento à população indígena refugiada. Novamente, Matheus, muito obrigada por, em tão pouco tempo que o convite lhe foi feito, vir aqui para conversar conosco a respeito disso. Eu que agradeço. Realmente, Juliana, com essa última emergência que nós tivemos, teve que se deslocar, mas, assim, tentando trazer um pouco da nossa experiência e da minha perspectiva, né, como, como, como assistente de proteção aqui no Manaus. Como você falou, eu comecei como estudante de Direito, né, a faculdade, como todo bom e a maioria, acredito eu, estudante de direito, queria seguir carreira no judiciário, ser um juiz, talvez um membro do Ministério Público Federal ou da Defensoria Pública, mas antes de chegar a isso, né, com as matérias na faculdade, a gente vai conhecendo a realidade, vai se adaptando e me apaixonei inicialmente, né, pelo direito tributário e pelo direito empresarial. E vocês me perguntam como que você chegou aqui, então, tendo se apaixonado por essas áreas, é que uma das minhas, né, atividades extracurriculares era atividades comunitárias dentro dos bairros aqui da cidade. Então, eu acabava acessando alguns espaços comunitários, algumas igrejas, algumas associações e fazia trabalho comunitário com a população brasileira. Até então não tinha tido nenhuma experiência com a população venezuelana e logo que o fluxo se intensificou aqui em Manaus, eu acabei atuando junto com a ADRA. A ADRA também é um parceiro do Acnur nacionalmente, que acaba apoiando nessas atividades. E dentro dessa atuação como voluntário na ADRA, eu acabei conhecendo o contexto, né? A resposta à Venezuela, como era no princípio, e acabei me apaixonando, de certa forma, pelo trabalho humanitário, não pelo Acnur em si. Nesse momento eu ainda não conhecia o Acnur, não sabia o que fazia, mas ainda assim, enquanto estudante, estava procurando alguns estágios, estava procurando algumas outras experiências para agregar na carreira e me apareceu um convite, né, para inscrição para um estágio que trazia, né, na descrição Ministério Público Federal, Defensoria Pública e uma instituição que eu não tinha conhecimento, mas que estava ali do lado, que trabalhava com refugiados. Eu disse, por que não? Conheci a ADRA, conheci, né, o trabalho que eles fazem, talvez seja uma possibilidade. E aí, lá em 2017, eu me inscrevi para essa vaga de estágio. Eh, Na verdade, inicialmente era um voluntariado, mas depois foi convertido a uma vaga de estágio, e era um estágio para começar com documentação. Então, de certa forma, a minha experiência, né, com direito, já trazia um um pouco de know-how para essa atividade, já tinha um pouco de experiência, e com isso eu comecei a estagiar pelo Acnur na Polícia Federal aqui de Manaus, né, como fazendo a documentação das pessoas refugiadas que chegavam aqui na cidade. Então, nós começamos somente com a solicitação de refúgio, que é de responsabilidade do Acnur, mas eventualmente, posteriormente, acabaram surgindo, né, como a resposta à Venezuela é um fluxo misto, essa
esse deslocamento é um fluxo misto, temos refugiados e também temos migrantes. A regularização documental depois passou também a ser através da residência, mas inicialmente trabalhava somente com documentação. Foi onde eu fiquei mais ou menos por 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses, e a cada dia que passava, né, conhecia cada vez mais o trabalho que era feito pelo Acnur, e dentro, né, dessa estrutura da Polícia Federal, a gente sabe que muitas vezes não são muito amigáveis, e em específico com a população indígena. o a população indígena Uarau, ela fala o espanhol, mas ainda assim tem muita dificuldade, porque o idioma, né, nativo deles é o Uarau mesmo. Então, eles iam para a Polícia Federal e encontravam muitas dificuldades para se documentar. Então, foi quando eu comecei a tentar estudar um pouco mais sobre a língua. Então, aprendi um pouco, conheci algumas lideranças da comunidade indígena e a gente acabou me colocando como ponto focal para essa população, estagiário ponto focal para essa população dentro da Polícia Federal. Com isso eu acabei, né, tendo essa aproximação e ganhando um pouco mais de experiência aqui no mesmo como estagiários, a gente passa por alguns treinamentos de proteção para identificação de casos. Então eu já tinha ali bons 1 ano e 8 meses de experiência e tinha recebido alguns treinamentos e, me foi apresentado a os parceiros implementadores, né, que como eu falei, a ADRA é um parceiro implementador do Acnur, o William citou a Caritas. Cada Caritas, claro, tem seu acordo de parceria com a Acnur, mas aqui em Manaus, a Caritas também é um parceiro implementador, e um parceiro implementador que me chamou a atenção foi o Instituto Humana, aqui em Manaus, que fazia o trabalho justamente de proteção, e eles estavam com vagas de gestores de casos abertas, e uma dessas vagas era de gestor de casos indígenas. Então eu fiz a minha aplicação, eu consegui passar na vaga. Eh, assim, é bem desafiador, porque como estagiário para um para uma experiência de gestor de casos, é algo que você não tem a dimensão do que realmente a função faz. A função exige, de fato, muito preparo, psicológico, porque você lida com pessoas em situação de vulnerabilidade, que te contam inúmeras histórias, e que precisam, né, de garantias para os direitos que estão sendo violados. Então, com a população indígena, sobretudo, para além da documentação, eu conheci um mundo de direitos que talvez, estavam sendo negados ou dificultados esse acesso aqui na cidade. E isso vai desde a assistência social até a saúde. E aí, um ponto que eu trago também, né, o William mencionou, o caso com a população afegã. Com a população guarau não é diferente, a gente também tem que atuar como um mediador cultural, né, para facilitar essa comunicação com a os serviços de saúde, porque o serviço de saúde muitas vezes, né, é preto no branco, é isso e aquilo, não dissocia, e a população tem suas crenças, tem seus conhecimentos tradicionais e busca, né, esses conhecimentos e esses tratamentos, tradicionais antes de buscar o serviço de saúde pública. Então a gente tem sempre que estar mediando esse contato e capacitando essa rede de proteção. E aí, foi quando eu, durante 2 anos e meio, trabalhei como gestor de casas indígenas. Como eu já tinha experiência também com atividades de base comunitária, eu acabei trabalhando com proteção baseada na comunidade, que é uma das vertentes, né, de trabalho dentro do Acnur, que é atividade de proteção. Não são mais atividades responsivas, são atividades preventivas. A gente tenta, informar a população, capacitar a população, empoderar a população para que eles estejam, prontos, né, para acessar esses serviços, que eles tenham conhecimento dos serviços e das possibilidades que ele tem, do direito que eles têm, e também a organização, né, dessa comunidade, que eles estejam bem organizados, aqui na cidade. Eh, Posterior a isso, né, eu acabei aplicando, como o William disse, não há progressão de carreira, nós aplicamos para vagas. Eu acabei aplicando dentro do próprio Instituto Humana para a vaga de oficial de participação comunitária, que era justamente para trabalhar, essas atividades de fortalecimento comunitário, e aí que me trouxe uma experiência, eh,
bem maior, né, um conhecimento mais técnico de como as coisas eram feitas. E no ano passado, no mês de março, abril, eu acabei aplicando para o Acnur, assistente de proteção, e a vaga, apesar de na descrição da vaga não ter, né, a descrição das atividades exatamente que você vai fazer dentro do escritório, ela é uma vaga mais geral, pela experiência dos colegas, né, que estavam dentro da da operação e que saíram, tinha conhecimento que era para uma vaga de produção baseada na comunidade, então, acabou se encaixando com o perfil que eu tinha, e eu acabei passando na vaga. E aí eu entro na dinâmica de trabalho, a gente assume diversas, né, frentes, como o William também falou, mas a frente que eu fiquei foi de produção baseada na comunidade, de comunicação com a comunidade, e eu trabalho com a população LGBTQIA+, né, em contexto de locamento forçado. E aí era um novo desafio, porque até então eu fazia atividade, de base comunitária, mas não tinha, trabalhado tão diretamente, tão profundamente com a população LGBTQIA+, e aí novos conhecimentos adquiridos, novas experiências adquiridas também. Eh, o trabalho, né, de produção baseada na comunidade vinha com a ser ponto focal para a população indígena, e aí, o trabalho no Acnur acaba, de certa forma, afastando um pouco a gente da população e aproximando de entes governamentais, de organizações da sociedade civil, que participam, né, desse trabalho de advocacy pelos direitos, pelas inclusão, né, dessa população. E aí, eu me afasto um pouco da comunidade, de certa forma, mas como o trabalho ele é bastante dinâmico, eh, com a experiência que eu já tinha antes, passo a atuar também como o ponto focal para organizações lideradas por refugiados, né. Como a operação já vem se estendendo há 6 anos, há 7 anos, a depender do princípio da contagem, eh a própria população, né, venezuelana, indígena e não indígena, já começa a se organizar dentro da cidade, criando suas próprias associações para apoiar tanto brasileiros quanto venezuelanos e outras nacionalidades também. E aí, eu começo o trabalho de tentar, né, potencializar as ações efetivas, garantir que eles tenham espaço dentro de ambiente de discussão e de construção de políticas públicas, e começo a apoiar, né, que eles façam esse trabalho e capacitá-los também, alguns com experiência de direito na Venezuela, alguns com experiência de medicina na Venezuela. Então, aproveitando esses talentos que tem aqui na cidade, a gente acaba, os colocando nessas posições importantes que precisam ser incluídas. E aí, dentro dessas organizações, a gente tem a organização de indígenas, venezuelanos aqui do Amazonas, composta em sua maioria pela população rural, e com ela a gente faz um trabalho bem específico, um trabalho, eh, mais próximo, porque de fato é uma população que a gente já vem acompanhando tem algum tempo, e aí, o advocacy tanto com a FUNAI quanto a CESAI, a Fundação Estadual da População Indígena e outras organizações da sociedade civil, para estar incluindo, né, eles nas discussões. E a gente sabe, né, que a população é um grande desafio, muitas vezes nem para a população indígena brasileira alguns direitos são garantidos, muitos direitos são negados, então a gente une forças à população indígena brasileira e aí, eles abraçam, né, a população indígena venezuelana para lutar por esses direitos em conjunto. Mais recente a gente teve a participação dos indígenas Uarau no ATL, que é no acampamento Terra Livre. Eles estiveram ali junto com outras etnias participando de diálogos com os ministérios, então foram momentos bastante importantes. E mais recente no diálogos, amazônicos, tiveram presença também com algumas mesas falando um pouco sobre a experiência indígena na Venezuela e a experiência de trabalho, né, indígena, em deslocamento aqui no nosso contexto do Acnur. Eh, foi um pouco dessas experiências de trabalho que me trouxeram até aqui. Compartilho com ele a vontade de não voltar para o interior, porque no começo da faculdade
eu acabei indo pro interior e tinha que me deslocar todo dia para a cidade, para a capital, então ficava muito cansativo. Entendo que quem acaba dividindo o trabalho com a faculdade, né, tem um desafio dobrado aí, e mas é uma das principais dificuldades que a gente encontra, né. Assim, falando um pouco, né, do fora isso dos desafios pessoais, dos desafios profissionais, o William acredito que o William trouxe já alguns pontos relevantes para o do Acnur, mas, quem de certa forma começa, né, ali pelo parceiro implementador, por uma outra organização, vai acabar lidando com situações adversas. A emergência de fato, ela aqui em Manaus, a gente recebe uma parcela dessa emergência. Boa Vista lida com a emergência de uma maneira muito mais intensa. O fluxo de entrada de pessoas, eu acredito que esteja em torno de 600, 700 pessoas por dia. Então, aqui em Manaus, a gente acaba recebendo uma parcela dessas pessoas, não essa totalidade. Então, Boa Vista tem um desafio muito maior. A gente sabe que é uma cidade em que não tinha uma estrutura tão grande, né, populacional, então os serviços também não tinham essa capacidade de atendimento, de absorção, por isso que nós temos a Operação Acolhida dando uma resposta muito mais intensificada lá. Então, essa acho que acredito que seja uma das nossos maiores um dos nossos maiores desafios, né. E fora isso, um um desafio que a gente lida diariamente, eu acho que não somente para a população venezuelana, mas para outras populações refugiadas e até não refugiadas, é a xenofobia, seja, com pessoas brasileiras de outros estados, a gente sabe que existe, mas, é algo que tem sido um ponto de trabalho aqui no escritório de Manaus. Muitas pessoas não entendem, de fato, os motivos que levam uma pessoa a se deslocar, uma pessoa a buscar refúgio. Então, por vezes, acreditam que seja, uma viagem de férias, digamos assim, o que não é a realidade. E, assim, trazendo algumas informações também que eu acredito que seja importante, no último dia 9, né, Dia Internacional dos Povos Indígenas, nós batemos aqui, a marca de 10.000, pessoas indígenas venezuelanas. Eh, para além da etnia Warao, nós temos a etnia Carinha, Inhapá, Pemon, Tarepang. Então são várias etnias que acabam, né, tendo, essa dinâmica, precisam dessa mediação cultural, aqui nesse contexto. E a gente está aí, de certa forma, para estar apoiando. Obrigada, Matheus. Eu tenho desafios todos os dias, mas é gratificante trabalhar também com a população e perceber, né, essa possibilidade de ajuda, de auxílio, de assistência que é oferecida por órgãos internacionais, né? Já escrevi a pergunta que lhe fizeram aqui para a gente também ter o panorama geral dos 3 palestrantes, para depois a gente conversar com as perguntas que os alunos eventualmente fizerem, tá? Obrigada novamente pela Obrigado. disponibilidade em tão curto tempo de estar aqui conosco. O nosso último palestrante de hoje, e aí aproveito também para lhe desejar bom dia, é o Fabiano Sartori. Vou fazer as apresentações e a leitura da mini-bio. É arquiteto urbanista, com especializações em reabilitação ambiental sustentável arquitetônica e urbanística pela UNB, e gestão e perícia ambiental pela Promove. Além de mestrado em cooperação internacional e arquitetura sustentável de emergência, em Barcelona, com experiências em diversas agências da ONU e ONGs internacionais, atuou e participou de missões na Europa, na América Latina, no Oriente Médio e na África. É especialista na incorporação do clima e meio ambiente como temas transversais em respostas de emergência, ajudando organizações em processos transformativos de adaptação, mitigação e ações antecipatórias.
Trabalha com temas como resiliência climática, redução de riscos de desastres, sustentabilidade e inovação, com especial atenção a deslocamentos forçados, assentamentos humanos de emergência e ações humanitárias em meio urbano. Hoje o Fabiano conversa um pouquinho com a gente, com especial atenção, dentro dessa área dele de atuação, sobre clima, meio ambiente e, óbvio, ações humanitárias. Obrigada novamente, Fabiano. Legal, obrigado, Gabriela. Bom dia a todas, todos e todes. Super obrigado por estarem aqui com a gente hoje, pelo interesse nesse bate-papo. Somos quase 100 pessoas, bem legal ter vocês por aqui. Mando um salve aqui de Amman, na Jordânia, onde são 4h30 da tarde, está 39 graus, é uma onda de calor, o que diz muito sobre a crise climática que a gente está enfrentando. Gabriela, super obrigado a você e a professora Liliana pelo convite, um privilégio estar aqui e um privilégio ouvir a trajetória do William e do Matheus, histórias incríveis. Adoraria repetir isso em volta de uma mesa de bar para destrinchar todas essas histórias, né? Super incrível. Bom, conto um pouquinho do meu caminho até aqui. Como você comentou, eu sou arquiteto e urbanista de formação, e o meu caminho foi também um pouco tortuoso, digamos, especialmente porque, ao contrário dessa turma incrível de relações internacionais, por exemplo, na arquitetura, principalmente no período, né, o que diz um pouco sobre a minha idade também, há muitos anos atrás na graduação, todas as questões relacionadas ao mundo humanitário, digamos, a ações de emergência, a desastres, isso não passava nem perto da nossa pauta dentro da formação acadêmica, né? Mas, por outro lado, a formação em arquitetura no Brasil, na maioria das escolas, tem uma preocupação com o âmbito social bastante forte. Então, durante a graduação, a gente teve uma atuação bastante intensa nessa exploração do que poderia ser a pequena contribuição da arquitetura como ofício, como disciplina, nos processos transformativos sociais. Então, durante a graduação, eu fui bolsista do Laboratório do Habitat, que trata dessas questões, na PUC Campinas, e depois, com amigas e amigos, a gente fundou o que a gente chamou de Almas, na época, que era o Ateliê Livre de Mobilização e Arquitetura Social, um laboratório de extensão acadêmica, que tinha como objetivo exatamente trabalhar com organizações não governamentais e tentar apoiar esses processos do ponto de vista da arquitetura, além, obviamente, de abrir um campo de prática mais realista, né, para nós. A gente nunca, pessoalmente falando, claro, a gente nunca teve uma perspectiva assim de se engajar num mercado mais tradicional da arquitetura, né? E ainda durante a graduação, eu fiz estágio, trabalhei em vários lugares, e no 5º ano eu já tinha ali um emprego meio formal, assim, digamos, no setor privado, que, embora tivesse em vários aspectos assim, um pouco frustrante, também tem o pragmatismo dos boletos que sempre chegam, né? E depois de um tempo no setor privado, eu e um amigo abrimos um escritório de arquitetura, de uma forma meio ingênua, até eu diria, com a expectativa de tentar levar a arquitetura para um público, especialmente no Brasil, né, isso ainda é muito forte, que normalmente não tem acesso ao serviço de arquitetura. Infelizmente, a arquitetura ainda é bastante restrita a uma parcela muito privilegiada da população. E a gente também desenvolveu uma série de projetos com ONGs através do escritório, né? Fazendo doação de projetos, doando o nosso tempo para acompanhar canteiro de obra, enfim. E há um tempo atrás, inclusive no período em que eu estava no Acnur, a gente recebeu um convite super especial para participar de uma celebração de 15 anos de uma escola que é gerida por uma organização não governamental, no Parque Osiel, que é uma das comunidades mais desprivilegiadas do estado de São Paulo,
E essa escola está hoje há quase 20 anos em funcionamento e já atendeu milhares de crianças. Então, a gente tem super orgulho desses trabalhos, né? Então, durante esse período, eu fui construindo esse interesse, né, por uma atuação que, na época, a gente chamava de impacto social, que hoje é um termo que não faz muito sentido, e também pela sustentabilidade, né? Então, de um lado, a gente queria chegar a outras necessidades relacionadas à arquitetura, e, ao mesmo tempo, eu tinha muito interesse em como produzir arquitetura de baixo impacto, reduzir os impactos ambientais e tudo isso. Mas a verdade é que o que pagava as contas eram os trabalhos bem mais tradicionais, e eu fui sentindo que atuar, de fato, com temas relacionados ou ao campo social, digamos, ou ao campo da sustentabilidade, seria muito difícil. Então, eu tomo uma decisão assim bastante difícil, e é interessante ver como isso passou, né, pelo caminho do William e do Matheus também, que é o concurso público, né? Eu estava numa fase em que eu queria ter mais chance de trabalhar com esses temas e, ao mesmo tempo, eu precisava de mais estabilidade econômica, porque o escritório era uma bagunça. Então, eu presto um concurso para o Instituto Brasília Ambiental, que é um órgão ambiental, com essa expectativa de, bom, era uma vaga de analista ambiental, especialidade de arquitetura e urbanismo, e a gente tinha diversas especialidades. Então, eu entro com essa expectativa de, bom, eu vou ser um arquiteto no departamento ambiental, então é a minha chance de trabalhar com sustentabilidade e trabalhar com uma outra escala, né? Trabalhar com comunidades, trabalhar com o Estado, ao invés do cliente particular e tudo isso. E o IBRAM, esse órgão, foi uma escola fantástica para mim. Eu achei que eu ia trabalhar única e exclusivamente com arquitetura, e, para minha surpresa, eu trabalhei com uma série de coisas, como gestão de unidade de conservação, licenciamento ambiental, e tive o privilégio de trabalhar com profissionais incríveis de diversas áreas, biólogos, veterinários, engenheiros ambientais, engenheiros agrônomos, economistas, advogados, enfim, principalmente fazendo o trabalho de licenciamento ambiental. Então, foi uma escola incrível e foi por aí que eu me apaixonei por clima e meio ambiente de modo geral. Desenvolvi projetos lá, obviamente, de arquitetura, mas fiz um pouco de tudo, digamos. E nesse período também senti que a minha formação como arquiteto era também um tanto quanto limitada para esse escopo de trabalho mais amplo, né? Então, voltei para a academia para fazer essa especialização na UNB, que você comentou, Reabilita, Reabilitação Ambiental Sustentável Arquitetônica e Urbanística, que é um texto, o título, por isso apelidaram de Reabilita, e depois estudar Gestão e Perícia Ambiental, para ter um pouco mais de recurso ali, um pouco mais de linguagem, um pouco mais de aporte de conhecimento teórico, digamos assim, em todas essas discussões, né? Então, sou muito grato assim por esse ciclo no serviço público, porque foi uma grande escola, de fato, né? Embora também tenha sido um período bastante difícil do ponto de vista de entender a máquina pública por dentro e todos os aspectos complexos e nem sempre positivos que estão por lá, né? Então, isso também traz um monte de história para a mesa de bar, digamos. E depois de um tempo, trabalhando dessa forma, essa vontade de fato, trabalhar com as questões, né, mais de sustentabilidade, com as questões mais sociais, ainda não estavam saciadas, digamos assim. E, por outro lado, tinha um desejo bastante alinhado com o do William e do Matheus. Eu também estava no interior, né? Embora tenha nascido em Curitiba, me considero campineiro, porque me mudei para lá muito novo, muito pequeno, então também me considero do interior, e tinha essa vontade de viver em outros contextos, de viver em outras culturas, enfim. Então, Lana, minha parceira, que também é uma trabalhadora humanitária, a gente toma uma decisão um pouco mais radical, a gente vem de
tudo que a gente tinha em Brasília, onde a gente viveu por 7 anos, mais ou menos. A gente vende tudo, converte a vida em 2 mochilas e a gente vai para Barcelona, onde eu fiz o mestrado em cooperação internacional e arquitetura sustentável de emergência. E a gente toma essa decisão justamente por essa dificuldade que a gente tinha na época de enxergar no setor humanitário o nosso caminho, pelo menos como sonho ainda nesse momento, ou seja, uma forma de converter todos esses interesses, né, tanto do ponto de vista profissional quanto pessoal, né, e principalmente esse ideal, digamos, de estar envolvido com comunidades desprivilegiadas, enfim, e ao mesmo tempo poder viver disso, né, poder ter um salário que entra, alguma coisa que paga as contas e poder efetivamente se envolver com isso. Mas a gente não sabia por onde começar, né? A gente não conhecia ninguém, a gente não conhecia as organizações, a gente não sabia quem era quem, a gente não sabia se a gente servia para alguma coisa nesse mundo humanitário. Então, a minha ideia foi basicamente voltar para a academia como um atalho, né? Eu pensei, bom, ali é a minha chance de conhecer pessoas, é a minha chance de conhecer um pouco o setor e talvez eu consiga acessar, abrir uma porta por aí, né? O mestrado em Barcelona foi incrível, foi uma oportunidade fantástica. Como é uma cooperação internacional, o próprio programa, nós tínhamos 14 nacionalidades diferentes entre os alunos, além de professores vindo de diversas partes do mundo, muitos vindos de uma prática no setor humanitário, não no mundo acadêmico, então essa mescla foi super importante também. E no mestrado, 2 coisas foram disruptivas, digamos, foram transformadoras para mim. A primeira foi fazer o trabalho de campo da minha dissertação em Nahir el-Bared, que é um campo de refugiados palestino no Líbano. Então, eu tinha muita vontade de estar inserido num contexto de refúgio. Eu tinha já um interesse pelo tema de mobilidade humana e deslocamentos forçados, de modo geral, principalmente porque eu conectava a arquitetura aos abrigos de emergência e enxergava que talvez isso pudesse ser a minha serventia, digamos, né, no setor. E tive a sorte, depois de, enfim, muita dificuldade, muito estresse, inclusive para acessar o campo, porque ele desde o conflito que destruiu o campo em 2007, ele é uma zona militarizada, então foi muito difícil conseguir uma autorização do Exército para acessar o campo, mas uma vez lá dentro eu fui acolhido por 2 famílias e vivi dentro do campo com essas famílias. Tive o privilégio de acompanhar as rotinas, observar as dinâmicas, participar disso e entrevistar mais de 50 pessoas nesse processo, além, obviamente, de ter a chance de estar lá dentro para observar as condições físicas e tudo isso. Volto para Barcelona, defendo a dissertação e embarco para Lesbos, na Grécia, que é um dos contextos mais complexos de refúgio no Mediterrâneo, né? Os barcos chegam trazendo refugiados de toda parte do mundo, que encaram rotas extremamente perigosas, letais, para tentar chegar em território europeu. E Lesbos, além de outros territórios na Europa, obviamente, se converte nesse ponto de chegada. Eu trabalhava numa organização local chamada Office of Displaced Designers, então o nosso trabalho era ampliar capacidades técnicas e promover a inserção laboral de refugiados de toda parte do mundo e, ao mesmo tempo, usar esse processo formativo, esse processo de capacitação para fazer melhorias estruturais e espaciais em Olive Grove, que é uma expansão do campo de Moria, que é um campo super, super controverso por lá. E aí, obviamente, tive contato por meses com refugiados através desse trabalho e também através da casa onde eu morava, porque eu alugava um quarto em uma casa de uma outra organização e essa organização também tinha um processo um pouco controverso, que era ofertar espaço na casa para os refugiados que atuavam como voluntários na organização. Então, a gente poderia questionar, inclusive do ponto de vista jurídico, essa relação,
mas do meu ponto de vista pessoal, foi um outro privilégio, porque eu literalmente vivia com eles na casa e jantando juntos, enfim, a gente convivendo, eu tive também a chance de entender ali numa escala muito humana, numa escala do indivíduo, o que é essa crise, a trajetória dessas pessoas, enfim. E foi uma experiência incrível. Volto para Barcelona, onde eu estava mais ou menos baseado com Lana trabalhando por lá, desenvolvendo projetos, enfim, e começo a trabalhar na UN Habitat, que é uma agência da ONU mais voltada para desenvolvimento e é um pouco reduto dos arquitetos e urbanistas, porque trabalha, obviamente, com cidades, com assentamentos humanos, enfim. E trabalhava com resiliência urbana num programa sediado em Barcelona que chama City Resilience Profiling Tool. Então, eu era ponto focal para Maputo, porque falava português, claro, então tinha um diálogo super interessante com as equipes técnicas do governo de Maputo, e a gente trabalhava com municípios, com gestão municipal em diversas partes do mundo, e foi bem interessante. E eu tive a chance de trazer um pouquinho a discussão sobre crise climática e deslocamento forçado, porque, obviamente, o que a gente está vendo é um cenário de expansão da presença de refugiados e deslocados em áreas urbanas como uma consequência direta de conflitos, de desastres, de impactos climáticos. E aí, estava na UN Habitat, fui para o Brasil passar Natal e Réveillon com família, com amigos, enfim, e me surge uma possibilidade que também foi um pouco transformativa, porque foi a primeira vez que eu realmente enxerguei um caminho para trazer os meus interesses, enfim, e aquilo que eu podia ofertar em termos de conhecimento na área de clima e meio ambiente dentro do mundo humanitário, que era uma vaga experimental entre a Acnur e ONU Meio Ambiente. A ONU Meio Ambiente tem uma unidade para a América Latina e Caribe focada em conflitos e desastres, e naquele momento eles tinham um projeto super interessante para apoiar organizações humanitárias na incorporação de clima e meio ambiente como temas transversais. Eu aplico para essa vaga, passo por um processo seletivo que envolve as duas agências e, por sorte, sou contratado para atuar no Acnur, em Boa Vista, ali entre Boa Vista e Pacaraima, fronteira com a Venezuela, um contexto que o William e Matheus conhecem com excelência, e foi outra escola, né? Foi a primeira vez que eu tive a chance de fato, atuar numa agência de larga escala, numa operação com outro nível de estrutura, numa resposta com outro nível de complexidade, especialmente pelo Brasil não ter uma tradição no acolhimento de refugiados em processos tão intensos, né? Embora, obviamente, historicamente, a gente tenha refugiados presentes no Brasil em números significativos, mas esse volume intenso de chegada era uma situação nova para nós. E vou para lá e é uma experiência incrível, assim. O Acnur Brasil nunca tinha tratado dessa pauta, então a gente não sabia muito bem o que fazer, mas encontrei um ambiente super favorável, inclusive do ponto de vista de inovação, o interesse da agência de vamos tentar, vamos inovar, vamos buscar um caminho nesse sentido. Trabalho nesse período com as nossas unidades de proteção, de soluções duradouras, de shelter, de wash, enfim, trabalho com todo mundo, até a comunicação, o que é uma experiência incrível, porque me dá a chance de entender um pouco melhor como é que uma operação de fato funciona e qual é a estrutura que a gente tem por trás, e desenvolvo projetos de toda a ordem, desde inserção laboral de refugiados e imigrantes na economia verde brasileira, com uma consultoria, a Mandala, por exemplo, até projetos na área de piscicultura e agricultura sustentável em comunidades indígenas na fronteira, soluções de abrigamento mais sustentáveis, inclusive para prorrogar a durabilidade das nossas RTUs, que são as unidades que a gente utiliza
nos abrigos de emergência em Boa Vista, por exemplo. Então, um projeto, inclusive, desenvolvido com a colaboração da Cátedra Sérgio Vieira de Mello na PUC-Rio, onde eles criaram um laboratório de arquitetura humanitária. Então, a gente desenvolve um trabalho super rico em conjunto, a Acnur e a PUC-Rio. Então, diversas coisas são desenvolvidas e para mim, é outro privilégio, assim, é outra experiência incrível de aprendizado, de tentativa e erro, enfim. Esse era um contrato para durar 10 meses. O William e o Matheus sabem como os contratos são, né? Às vezes os contratos duram 6, às vezes duram 3, às vezes duram 1 mês. O mundo humanitário tem essas coisas. Mas aí um detalhezinho chamado pandemia, né? Chamado Covid-19, muda tudo. Esses 10 meses viram quase 3 anos trabalhando no campo. E eu passo por uma outra experiência muito intensa, que foi justamente atuar dando suporte à nossa unidade de shelter, suspender as minhas atividades como Environmental Field Advisor para apoiar o processo de resposta à pandemia, ou seja, entre outras ações, né, para tentar criar espaços para isolar casos suspeitos e casos confirmados, tentar frear o processo epidêmico ali dentro dos abrigos, enfim, a gente apoia o Exército e a Operação Acolhida na implementação de um hospital de campanha com 800 camas. Em poucas semanas, isso estava de pé, funcionando. Então, foi um período muito intenso, varando noite, pegando Covid, enfim, que resultou, entre outras coisas, num burnout. Então, foi uma experiência muito rica. E depois de um tempo atuando pelo Acnur, eu resolvo respirar novos ares e sair um pouco desse contexto, conhecer outros contextos, e sou recrutado por uma vaga super interessante na Médicos Sem Fronteiras do Canadá, que lidera um programa chamado Humanitarian Action on Climate and Environment, HACE. Sou contratado como oficial de programa para liderar esse programa. É um programa que apoia a MSF globalmente nas pautas de clima e meio ambiente e principalmente com adaptação climática. Através da MSF, eu faço missões no México, em Honduras e em Bangladesh para trabalhar com as operações nesses países. E a gente, de novo, tem a chance de desenvolver projetos super interessantes, pesquisas operacionais na área de adaptação climática, de começar a trazer para a MSF a pauta de ação antecipatória, por exemplo, e a incorporação com o trabalho incrível do Léo Tremblay, colega de HACE, que hoje lidera o HACE, na incorporação de dados climáticos no processo decisório da organização, por exemplo, apoiando desde das decisões mais básicas e cotidianas, como os movimentos de logística, até incorporar modelos para identificar e tentar antecipar riscos de epidemia de determinadas doenças com base em dados climáticos. MSF é uma organização incrível, é apaixonante o trabalho. São 65 mil pessoas espalhadas pelo mundo, em mais de 80 países. Então, outra escola, né? Me deparo com todo o tema de saúde pública, com todo o tema de saúde dentro do mundo humanitário. Aprendo pra caramba com todo mundo por lá. E tenho a chance de estar em outros contextos, né? Depois de um tempo, busco uma outra oportunidade e sou recrutado pela NORCAP, que é um roster do Conselho Norueguês para Refugiados. Um roster é uma espécie de um banco de especialistas que provê profissionais para diversas organizações internacionais e agências da ONU. Sou recrutado por um grupo que chama Green Shift, ou seja, são profissionais que estão atuando nessa área de clima e meio ambiente, acabo sendo uma espécie de um deployment, não sei que termo a gente poderia usar para isso, mas sou emprestado, digamos, para o próprio Conselho Norueguês de Refugiados,
para trabalhar, entre outras coisas, num projeto super importante, financiado pela União Europeia, de ampliação de capacidades locais no processo de análise ambiental, análise de riscos ambientais, incorporação de ferramentas e metodologias para apoiar agências da ONU, organizações internacionais, organizações locais, atores governamentais, nesse processo de incorporação desses temas, né? de domínio dessas metodologias e ferramentas para que as equipes de campo tenham plena autonomia para fazer essas análises e identificarem os riscos e oportunidades relacionados a clima e meio ambiente. Com o Conselho Norueguês, eu faço missões para a Somália, para o Líbano e para a Colômbia, onde tenho a chance de facilitar treinamentos e treinamento de treinadores, que a gente chama de TOT, nesses contextos, e apoiar tecnicamente essas organizações nas atividades que eles vinham desenvolvendo. A partir daí, me surge um convite para me unir ao Conselho dinamarquês, dessa vez, de refugiados, a DRC, onde atuo atualmente, como um Global Advisor para esse processo de incorporação de clima e meio ambiente. Então, a DRC hoje está em 44 países, a gente tem uma estrutura bastante relevante do ponto de vista de endereçamento dessa pauta, compromissos bastante claros, e tem uma estratégia bastante interessante na DRC, que ter uma atuação bastante clara para 3 momentos distintos que estão, obviamente, super conectados, que é trabalhar nas causas de deslocamento, qual é a raiz desses problemas e como é que a gente amplia a resiliência dessas comunidades, tanto a conflitos quanto a impactos da crise climática e de degradação ambiental, atuar nas respostas de emergência e atuar nas soluções duradouras, né? Então, dentro dessa temática, eu trabalho com adaptação climática, ou seja, de que forma tanto as comunidades podem ser apoiadas pelas soluções humanitárias, quanto a própria organização se adapta às mudanças do clima, do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de ações, do ponto de vista de prevenção, mitigação climática, ou seja, como é que a gente vai reduzir os impactos ambientais e as emissões de carbono das nossas próprias atividades. A maioria das organizações, o Acnur é um belo exemplo, tem compromissos bastante claros com redução às emissões de carbono, também alinhados com o Acordo de Paris, e também atuamos na área de advocacy, ou seja, qual é o nosso papel como organizações humanitárias em trazer à tona a voz dessas comunidades, as histórias dessas comunidades que estão sendo afetadas e muitas vezes não têm absolutamente nenhum apoio ou visibilidade, né? E dentro desse tema existem diversas estratégias que o setor humanitário, de um modo geral, vem incorporando cada vez mais, né? Como a redução de riscos de desastres, como ações antecipatórias, como resiliência climática, o que tem também nos colocado um desafio bastante interessante, e a DRC vem cada vez mais moldando a sua atuação com base nisso, que é atuar no nexo entre ação humanitária, desenvolvimento e conflito, né? Cada vez mais essas áreas estão interligadas, é cada vez mais difícil e complexo a gente separar o que é o quê, e quando fazer o quê, e quem faz o quê. Então, a gente tem procurado atuar de uma forma mais estruturada nesse sentido, né? Enfim, então, um pouco esse o caminho até aqui. E, claro, estou super à disposição para a gente bater um papo, a gente não tem muito tempo, então vou encerrar por aqui. E claro, deixar super aberto para os participantes, se quiserem entrar em contato, enfim, via e-mail, LinkedIn, o que quiserem, estou sempre à disposição para a gente bater papo e conversar sobre todos esses temas. Volto a você, Gabriela, super obrigado. Eu que agradeço, eu que agradeço. São formações
e aspectos de vida completamente diferentes uns dos outros, mas todos voltados às ações humanitárias. Justamente por isso que a professora Liliane e eu pensamos nessa formação de mesa, ainda que online, para que a gente tivesse alunos aqui que estão tendo primeiro contato, muitos deles estão conhecendo as relações internacionais e o direito internacional nesse momento, então, para eles perceberem o tamanho das experiências possíveis que tem dentro dessa área em específico com ações humanitárias. E, óbvio, em homenagem ao Dia do Trabalhador Humanitário. A gente tem uma pergunta no chat, por enquanto. Eu já aviso que sim, o evento está sendo gravado e ficará disponível no YouTube. Está sendo construída uma página para a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, da Unisantos, no YouTube, que vai reunir todos os links já feitos. Mas sim, enquanto essa página não é feita, ela vai estar disponível com o nome do evento de hoje, tá? Para aqueles que quiserem rever depois, mais tarde. E se os palestrantes quiserem disponibilizar alguma forma de contato, como um e-mail, para que os alunos, eventualmente, se tiverem curiosidade, entrem diretamente em contato, fiquem à vontade para colocar no chat, se possível. A gente tem uma pergunta para o Matheus, de uma das nossas alunas do Direito. Acho até que ele, no finalzinho aí da nossa conversa, ele trouxe algumas dessas respostas, mas ela queria saber qual é a maior dificuldade que a equipe enfrenta no trabalho diário humanitário, já que ele está nesse contato diário com a comunidade atendida. Então, assim, as dificuldades, elas são muitas e acredito que ela vai estar variando, né, de operação, de contexto, mas dentro do contexto que a gente tem, né, em Manaus e que é um pouco próximo de Boa Vista, acho que a complexidade cultural e a sensibilidade política que andam juntas são os 2 maiores desafios, né. Eh, o trabalho que a gente faz com diferentes culturas, diversas vezes pode causar algum tipo de tensão, pode causar algum tipo de dificuldade de compreensão, então a gente tenta promover sempre uma coexistência pacífica, uma colaboração pacífica entre a comunidade de acolhida e a comunidade, refugiada imigrante. E quando eu falo um pouco sobre a complexidade política, é porque, eh, localmente há situações diversas, politicamente, o contexto acaba, né, mudando de acordo com o governo estadual, o governo municipal, a conjuntura política, ela interfere muito, né, nas relações que o Acnur e as organizações humanitárias têm com o poder público. Por vezes a gente tem, ah, organizações públicas que têm abraçam, né, a causa e junto conosco constroem políticas públicas, em outros momentos essas organizações com outra conjuntura, com outro secretário, com outros funcionários, acaba se distanciando um pouco, e aí a gente tem que fazer um trabalho de resgate, dessa relação, um trabalho de reforço, né, recordar os compromissos que foram acordados e acaba, influenciando bastante. Eh Aqui em si, a gente tem, essas mudanças, tivemos já a troca de governo municipal, já tivemos e vamos ter eleições, municipais no ano que vem novamente, então é sempre um período ali que a gente acaba ficando sem efetivamente ter ações concretas, ações grandes do do município, porque eles não podem, lançar eventos, fazer organizações por conta de todo esse processo eleitoral. Então, acho que são as 2 dificuldades, principais, mas existem inúmeras outras. Eh, não vou aprofundar, mas, às vezes o acesso limitado a recursos, questões de saúde, que estão sempre presentes nas respostas humanitárias, logística, coordenação, mas são dificuldades recorrentes que a gente acaba tendo que lidar todos os dias. Perfeito. E que se renovam, né? De tempos em tempos elas se renovam, aparecem novas dificuldades ou o retorno daquelas já conhecidas para enfrentamento, né? Exatamente. Para terminar, por conta até mesmo
por conta do horário, eu queria que os senhores dessem algumas palavras de incentivo, de apoio aos nossos alunos que querem iniciar essas ações futuras voltadas às ações humanitárias e talvez não saibam por onde começar, não tenham noção do que devem fazer, de como devem proceder, até porque muitos deles estão tomando contato com essas matérias agora, nesse semestre ou no passado. Então, queria que vocês dessem algumas palavras de incentivo, de apoio. Como fazer para iniciar uma vida de ação humanitária? Quem quiser começar, fica à vontade. Pergunta difícil, como fazer? Não é? Acho que Porque muitos deles, desculpa lhe interromper, né, mas muitos deles ficam com aquela ansiedade, o que fazer no 6º ano, né? Como proceder em direito 6º ano e em RI 5º ano, né? Que é o que vem depois. E aí? Que é o grande momento de ansiedade para muitos dos nossos alunos e também acho que muitos dos alunos em geral, de universitários. E muitos têm vontade, como vocês já demonstraram na fala, de fazer concurso público como uma medida de criação até mesmo de estabilidade, né, futura. Mas há outras saídas e talvez saídas mais gratificantes do ponto de vista de direitos humanos e direito internacional humanitário. Então, talvez, olhando a própria relação, a própria história, aí exista um ponto de partida, uma virada de chave para esse início. Incentivo é fácil, né? Assim, venham, né? Assim, é um trabalho bom, assim, gratificante muitas vezes, difícil, né? Como mesmo histórias comentam, colegas comentaram, mas venham, assim, acho que essa possibilidade de poder estar ali com as comunidades, com as pessoas, apoiar, né, o mínimo que seja. A gente não resolve nenhum problema, assim, acho que tem uma frustração às vezes de não conseguir resolver tudo, né? E não vai resolver tudo nunca, mas é um trabalho bastante dinâmico e tem essa gratificação de poder estar com as pessoas e apoiá-las nas necessidades, né? Agora, cada caminho é um, né? Acho que o que a gente consegue mostrar aqui que nem os caminhos não são retos, assim, não existe uma receita de bolo para fazer, mas o que me parece assim bastante importante seria ter alguma experiência com organizações que já fazem esse trabalho. Acho que isso facilita bastante. É algo que, quando a gente recruta aqui no Estado de São Paulo, acaba sobressaindo bastante, aquelas pessoas que já têm alguma experiência na rede, que já tiveram contato. Nesse sentido, a cátedra é um caminho, né? Então, participar da cátedra, estar nas atividades que são feitas. Temos realizado mutirões também junto, né, com os alunos, que já daria, né, de alguma forma, alguma experiência, seja em Santos, seja em outra localidade. Então, acho que buscar esse apoio, ainda que voluntário, buscar esses trabalhos seria um caminho para te dar um certo conhecimento do dia a dia, de como acontece, né? Perfeito, obrigada, Lilian, isso mesmo. Algum dos outros quer complementar? Segue o voto do relator. Não, só complementando dando ênfase, né? O que o Ian falou, as organizações do terceiro setor, de fato, acho que são uma das principais portas de entrada para o trabalho humanitário. Outro ponto, eu acho que o trabalho humanitário ele não é feito somente do trabalho de campo, ele não é feito somente dessas funções de assistente de proteção, essas funções que mais, né, se sobressaem, que mais aparecem, mas nós temos funções de programa, temos funções de administrativo, temos diversas funções que eu acredito que experiências diversas são essenciais. Nenhuma experiência, eu aprendi isso na prática, ela é dispensável. Todas as experiências, em algum momento dentro do trabalho humanitário, você vai utilizar. E a mensagem é que eu acredito que seja possível, é possível, mas a gente tem aí a porta de entrada, né? Organizações de terceiro setor, a UNV, os voluntários e essa faixa, né, que você falou talvez do 6º ano de Direito, do 5º ano de Relações Internacionais, é ali que a gente está completando nos nossos 25, 24 anos, por vezes, alguns mais novos, que são justamente a faixa de que as vagas de voluntariado andam pegando, né?
Legal. Bom, eu super concordo com o William e com o Matheus, e reitero o voto do relator, do convite do William. Venham, venham porque, infelizmente, as crises só se ampliam. A gente nunca teve um número tão grande de pessoas deslocadas no mundo como a gente tem hoje. E, obviamente, a crise climática está intensificando todos esses processos. Então, a gente precisa, obviamente, o setor precisa, obviamente, cada vez mais de um número maior de profissionais. E o que eu acho mais interessante é que, à medida em que o setor também se torna mais complexo e mais aberto a, por exemplo, a inovação, a incorporar outros temas, por necessidade, inclusive, o escopo de trabalho se diversifica e, portanto, o perfil de trabalhadores humanitários, como o Matheus comentava, também se diversifica, né? É óbvio que, na linha de frente, normalmente a gente tem profissionais de algumas áreas mais específicas, mas eu garanto a vocês que absolutamente qualquer formação acadêmica tem um lugar no setor humanitário. E é claro que uma formação em direito, uma formação em relações internacionais, abre mais portas, ou pelo menos é um caminho um pouco mais natural, digamos assim. Então, é claro que tem lugar para vocês nesse setor, se essa for a vontade de vocês, e tem para outros profissionais também. Por outro lado, eu acho que quanto mais a gente experiencia o setor, mais claro fica o quão é importante a gente ressaltar algumas coisas, né? Então, eu colocaria para vocês um certo cuidado e, se possível, decidir isso com maturidade, porque o trabalho humanitário ele é muito sedutor, né? Ele é muito instigante, ele é muito empolgante, né? Essa sensação de pô, eu vou fazer alguma coisa que tem impacto, eu vou estar em outros contextos, mas a verdade é que é um trabalho duro, as relações com as organizações é uma relação profissional, sabe? Não tem absolutamente nada de heróico no que a gente faz, somos trabalhadores como qualquer outro trabalhador. Eu acho, por exemplo, que um profissional paramédico que atua em São Paulo, nas ruas de madrugada, tem um trabalho extremamente mais desafiador do que o nosso. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado para não desenhar um cenário de quase que ingênuo, no sentido de como é que a gente olha, né, para esse setor profissional. E, nesse sentido, eu concordo muito com o William que as vivências elas são muito importantes. Então, se você tiver a chance de fazer um voluntariado e começar a entender como é que o sistema opera, isso vai te ajudar também a entender se esse é o seu perfil, se esse é o seu interesse de fato, se esse é um caminho que você quer seguir ou não. A gente nunca sabe, porque a gente nunca sabe como é que as coisas vão se desenrolar, mas eu acho que ajuda a fazer algumas escolhas com um pouco mais de informação, um pouco mais de bagagem, né? Sem contar, obviamente, que, como o William comentou, essas experiências te ajudam nos processos seletivos que são pesados, né? São difíceis. E aí, nesse sentido, alguns outros caminhos interessantes são, por exemplo, fazer alguns cursos mais específicos do setor humanitário. Existem inúmeras plataformas online com cursos pagos, com cursos gratuitos, com cursos que são ao vivo, por exemplo, ou cursos que você faz no seu ritmo. E esses cursos, eles te ajudam a entender a linguagem, te ajudam a entender as discussões que estão rolando, e isso também te ajuda a enxergar caminhos, né? Então, opa, eu tenho interesse por essa pauta aqui, eu sou apaixonado por gênero, por exemplo, então talvez tenha um caminho para mim por aí, né? Então, fazer um curso, por exemplo, relacionado à incorporação de gênero como tema transversal em ação humanitária, isso vai te dando também mais bagagem. Mas, enfim, de modo geral, é isso. É uma piscina gelada, mas pode pular que a gente está lá. Que dá pé, né? Pode pular que é uma hora da pé, né? Exatamente.
Obrigada aos três, excelente imagem inclusive por profissões, por questões profissionais e caminhos completamente diferentes uns dos outros, para que a gente demonstre essa imagem geral, principalmente na data de hoje do Dia Internacional Humanitário. Aos alunos, tem mais aí alguns segundinhos para o preenchimento do formulário de presença, caso alguém ainda não tenha preenchido. Para a CP, para os três que nos estão ouvindo, existe uma carga horária para aqueles que eventualmente quiserem assistir e valer como horas. No próprio sistema, vocês devem submeter, no Moodle vocês devem submeter, tem lá a aba competente para submissão de carga horária de ACP feita fora do semestre regular, dos TDEs de vocês. Qualquer dúvida, entrem, por favor, em contato com as professoras, no Direito, a Josi e a Ana Paula, no RI, a Verônica, ou com o Fabiano, que é o coordenador, para que vocês saibam onde é ali no sistema, caso não ainda conheçam ou não tenham submetido anteriormente nenhuma dessas horas, tá? Para o RP, muito obrigada pela contribuição, pela ajuda, pelo desenvolvimento, por todas as vezes que a gente precisa de ajuda, estarem prontos aí para fazer os eventos acontecerem online e presencial. A gente agradece demais, tanto em nome da cátedra, quanto em nome dos nossos palestrantes que estão vindo aqui. Obrigada, gente. Muito obrigada. Voltamos no ano que vem com mais um destes eventos. E até lá, nos colocamos à disposição de qualquer dúvida, assim como os três fizeram, já colocaram os e-mails no chat, se alguém quiser ter contato inicial diretamente com eles. Até mais, gente. Obrigada. Obrigado. E aproveito para deixar um super abraço à professora Érica Pires, que conectou a gente, uma querida amiga e assim uma pessoa fundamental na discussão das migrações climáticas na América Latina. Então, conheço o trabalho dela, que é fundamental. Abraço a todos. Tchau, gente. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau.